Agora a gente vai ler algumas perguntas do chat para vocês. Eu vou começar aqui com a primeira pergunta que enviaram. Vi algumas notícias sobre o uso da madeira. Muitas construtoras estão aderindo. Vocês de opinião forte, o que acham sobre isso? Pode pular essa pergunta. Não, pula. Não tem como. Não dá. Cara, é ultrapassado. Ninguém usa mais madeira. É um negócio que ficou no passado mesmo. Hoje em dia tem o concreto, tem o aço, que você consegue fazer qualquer muito mais coisa. moderno, Vê as né, obras gente? que você faz. Pra usar, né? Tanto material. Pô, madeira pega fogo, tem a questão dos cupins, esse tipo de coisa. Então, tipo... Não tem nem o que falar, tá gastando aqui o tempo tá gastando Vamos, tempo. vai. Próxima pergunta. Coisa. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um ArcCast. Hoje a gente tá aqui pra fazer uma coisa muito importante. A gente vai se retratar e se corrigir de um dos nossos erros aqui do passado, como vocês acabaram de ver. Uma vergonha que a gente passou aqui. Cometemos. Mas o importante é o quê? A gente, reconhecer, arrumar. Sim. Eu sou a Nina. Eu sou a Maria Clara. Eu sou a Nathalie. Eu sou o Lucas. Sou o Thiago. E esse é o ArcCast. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um ArcCast. Hoje a gente tá aqui pra fazer uma coisa um pouco humilhante. A gente veio pedir desculpa pra vocês por causa de um erro que a gente cometeu aqui num episódio antigo nosso, em que a gente criticou muito uma pessoa que perguntou pra gente sobre a madeira. E além de ser rude, a gente respondeu errado. Porque hoje a gente tá aqui pra falar exatamente o contrário. O porquê a madeira, na verdade, é muito importante, essencial, crucial na arquitetura. Se retratar, né? Então, isso aqui já tá o nosso pedido de desculpa. E a gente vai, inclusive, fazer um episódio inteiro sobre isso hoje. A madeira é um material muito sustentável, que é uma coisa importantíssima nos dias de hoje, né? Na arquitetura, Perfeito. que é uma área da arquitetura que vem crescendo muito e vem se tornando cada vez mais importante. Porque ela tem a característica da absorção do gás carbônico, que, enfim, é muito positivo. Autoexplicativo, né? Autoexplicativo, né? Nos dias de hoje... A gente conhece os Acho que tempos ninguém de vai achar hoje. isso ruim. E também ela também torna a obra mais rápida e mais segura, porque por uma série de questões que a gente vai falar bastante aqui hoje, mas tem essas características principais. Bom, perfeito, Nina. Não só isso, né? A madeira tem uma fácil manutenção. Ela também, se tratada direito, né? Ter o devido cuidado que precisa ter, porque é um material bom, mas é difícil também. Ela é muito resistente ao fogo, muito mais do que o concreto, por exemplo. E não só isso, é um material muito mais leve, o que ajuda muito na hora de uma obra, com certeza, né? Ainda mais obras de prédios gigantescos e tudo mais, ter um material leve torna muito mais fácil e rápido, né? Como a Mais Nina barato. comentou. Com Perfeito. certeza. Gente, a gente não pode esquecer de falar da tradição da madeira, principalmente no Japão, que vem utilizando a madeira há mais de 5.000 anos. Muito Nossa, Nossa, é cara. muito tempo. Exatamente, eles foram um dos pioneiros nesse Sim. mercado, né? Assim. E assim, gente, um fato muito curioso é que o Japão, ilhotinha, né? Pequenininho. Então, Sim. assim, um país que poderia ter dado errado por várias Tudo pra questões. dar errado, justo. Tudo pra dar errado. Localização Tem péssima. tsunami, tem terremoto do Japão. Só coisa ruim. Sim. Mas mesmo assim é Mesmo demais assim, Japão. Super exato. iria, queria muito. E mesmo eles tendo toda essa cultura em volta da madeira, construir cidade, gente, só de madeira, assim, absurdo, né? E mesmo assim, nunca faltou madeira. Por conta da cultura deles. Pois é, por conta da cultura deles. Eles são muito educados, né? Muito educados. E eles têm essa Verdade, educação. eles são muito educados. Exato, e eles têm essa educação, esse respeito com a natureza também. Então, por isso, eles sempre se preocuparam em replantar essas árvores. Então, nunca faltou. Que aí Mesmo- entra na sustentabilidade que a Nina falou, né? Não adianta nada a gente ficar tirando e tirando madeira e não plantar. Sim. Uma coisa que devia ser inserida no Brasil, Sim. né? Que a gente não vê. a com madeira, certeza, a gente né? fala que a madeira é sustentável desde que a gente Exato. esteja fazendo... Ela é muito De boa, maneira renovável. que haja Exatamente. um bom planejamento, tem que ter cuidado. um planejamento por trás, não é só retirar a madeira de qualquer lugar e fazer, uma hora acaba, fica ruim. E a gente fica sem. Resumindo Que a não foi obra. o caso do Japão. Tá Não. vendo? Perfeito. Mas, Nath, tipo, ok, você falou que tem muito tempo de tradição e tudo mais, mas como que essas construções ficam de pé? Pois é. E tem ainda, acredita? Tem? Tem várias construções de pé até hoje. Até hoje. Inclusive, a construção mais antiga de madeira do mundo inteiro é do Japão. É? E é um Sério? templo, gente. Eu não sei se eu vou falar o nome certo. Mas é Horyuji,
Não falo japonês, tá? Não me julguem. Mas eu acredito que seja mais ou menos alguma coisa assim. E ele foi construído no ano 607. Produção, bota a imagem aí. Exatamente, gente. Olha caramba. isso. É bem bonito. Gente, gera um encantamento absurdo, assim. Olha os detalhes. E, gente, tudo de madeira, tá? É bem- Tradicional, né? Você isso olha que eu e ia pensa, falar. tipo, pô, Japão. Japão, sim. É bem tradicional, É né? bem Sim. tradicional. E, gente, Característico. maravilhoso, né? E tem muito detalhe, né? Tipo, como que esses detalhezinhos conseguem ficar em pé por tanto tempo, né? Pois é, tem várias técnicas que daqui a pouco eu vou falar mais. Pode passar, por favor. Aí, gente, olha isso. Lindo, 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 Sim. né? Mas, assim, só 20% dele é feito com a madeira original. Quer dizer, 20 não, né, gente? É bastante coisa. 20%. Se for É, pensar... e olha se o for tempo. pensar, Olha o Exatamente. tempo. Gente, mais de 1.400 anos. isso é bizarro. É muito tempo pra uma madeira, gente. Então, assim, incrível, né? Sim. Isso já dá um tapa na cara da gente lá atrás, falando da Falando madeira que não dura. que não Gente, dura nada. O negócio tá de pé até hoje Tá pra de pé provar. até Isso que dá sair falando, né? É. E por falar em estar de pé, como é que eles fazem? Tipo, como é que eles construíram para o negócio durar tanto tempo assim, mesmo com todos os fatores que tem lá, de terremoto e tudo mais? Então, Lucas, antes de eu responder essa pergunta, tem mais um negócio muito legal pra gente ver. Pode Ah. passar, por favor. Olha isso, gente. Só mais uns detalhes antes que eu possa responder essa pergunta, mas assim, lindíssimo, né? E é Sim. tudo madeira. Agora vamos à sua pergunta, Lucas. Enfim, gente, muitas técnicas, obviamente, né, pra manter essa madeira de pé até hoje. Então, eles sempre desenvolveram diversas ferramentas para isso também. Umas que eles utilizavam muito antigamente é passar óleo e várias outras substâncias que até hoje não sabem direito, porque é difícil você descobrir, gente, 5.000 anos usando o material. Então, assim, eles tiveram várias técnicas que foram perdidas ao longo dos anos e muitas que também não conhecem, né, que a gente não teve acesso, porque, gente, muito tempo. Sim. Mas, enfim, tem uma muito conhecida hoje em dia, que é a de queimar a madeira. Eles queimavam madeira de cedro. Só que hoje a gente pode queimar várias madeiras, usar essa técnica para várias coisas. E, enfim, é uma técnica antiga também, só que tá voltando muito, gente. Sério, anotem, vai ficar em alta. Eu vou falar aqui, ó, o nome dela em japonês. Hoje a Nath tá pro Japão. Hoje eu tô pro japonês. Fala aí. Gente, mas é aqui, ó, Yakisuji. Esse é mais fácil, esse nome. Tá Deve ser anotado. alguma coisa. Soba. Eu achei que eu ia falar galera. de sopa. Tá anotado. Anotem aí, ó, Yakisugi, beleza? Gente, técnica lindíssima. Pode passar aí e colocar as imagens. Opa, depois eu falo sobre isso também. Pode passar mais um. Gente, olha isso. Lindo, né? Nossa, Não isso só é bem funcional, bonito. como muito, É lindo, muito lindo. estético. Moraria. Enfim, e assim, além de ser lindo, né? Tem muitas questões que preservam a madeira. Assim, gente, queimar a madeira preserva ela. E tem vários estudos sobre isso, fala que torna mais resistente, que melhora as questões térmicas dela. A gente falando várias, A né? gente Que falando madeira várias, queima, que é inflamável, horrível, gente, inflamável. não. Eles usando é a madeira tudo o queimada oposto. como É. recurso, né? Exatamente, a gente fala madeira pega fogo. Não, eles estão queimando ela, carbonizando a madeira para tornar coisas maravilhosas, como essa casa linda. E, gente, percebam uma coisa. Passa para outra imagem, por favor. Olha isso, gente. Tanto pode usar em vários climas. Sim. Olha isso, gente. No meio da neve, utilizam essa técnica e fica lindo. E também em dias mais quentes. Agora, sobre outra questão que faz durar tanto essas construções, são realmente os encaixes. Boa, produção. Volta aí. Boa! Resolve isso aí. Resolve isso aí. Enfim, gente, olha isso. Eles têm vários encaixes. Esses aqui são alguns encaixes bastante tradicionais. Muito interessante, E aparecem né? em várias construções deles. E realmente esses encaixes fazem toda a diferença. Fazem com que realmente as construções durem, né? E é legal você falar que é só o encaixe É só da o encaixe madeira, da madeira. né? Exatamente, Sem é só o prego, encaixe da Sem madeira. prego, sem nada. Porque, gente, esses materiais corroem ao longo do tempo, com chuva. Perfeito. E, gente, a madeira realmente é algo que dura. Isso é muito bem projetado, né? É algo Sim. muito bem Só uma projetado e que coisa que dura. você falou que eu acho que é legal ressaltar, assim, porque eu já tive essa conversa com várias pessoas que não estudaram arquitetura, enfim, outras áreas. Tem muito essa questão das pessoas acharem que a madeira é um material inflamável. Sim, muita Que gente é acha um isso. material que é perigoso porque não é seguro, por ser inflamável. E isso, na verdade, é o contrário. É um dos materiais mais seguros na hora de você fazer a evacuação, enfim. Porque a madeira ela tem essa característica que ela queima quando tá pegando fogo.
ela Sim. queima só por fora e a estrutura ela continua intacta, Intacta. dentro. Ela se Sim. permanece íntegra por Se muito não me tempo, engano, né? dura até 1 hora. E o concreto É metade do deforma, tempo, esquenta. até Exatamente, menos, em é. comparação Muito com menos, muito outros menos. materiais, a madeira, na hora de você fugir, na hora que tá pegando fogo, ela continua em pé. Enquanto os outros materiais, os Desabam. prédios desabam. E, Sim. enfim, daí você tem muito menos tempo de Sim, muito Sobrevivência. interessante. reação ali. Muito interessante, né? Porque a maioria das pessoas que não estudam, não estão por dentro, acham que é o contrário, né? Exato, Acreditam que, não, o exato. concreto duro, o concreto dá tempo, o concreto, tipo, muito e... Não é nada disso, não é nada é disso. ao contrário, é Totalmente ao verdade. contrário. O mais seguro seria ser Perfeito. de madeira. por Exatamente. O estar que em parece pé. que pega fogo mais fácil, né? Podemos Exato. dizer E assim. também quando ela tá bem tratada, não é um material tão inflamável assim. São questões que dá pra você Perfeito. ali O negócio melhorar. é fazer sempre direito, Tem que né? fazer Não Exatamente. for- Tudo que a Perfeito. gente tá falando, lógico, tem que... Todo um planejamento por trás para que... Todo. E, gente, Funcione. assim, sobre essas coisas, o Japão é ótimo. Ele sempre está desenvolvendo novas tecnologias de prevenção de fogo, de todos os problemas que a gente abordou lá no começo, quando a gente era, né, uns idiotas. Desculpa falar, gente, mas enfim. A gente não entendia. A gente não Uns entendia idiotas. sobre a madeira. Mas então, gente, o Japão é ótimo nisso. Eles estão até desenvolvendo uma usando nitrogênio. Muito interessante, assim, depois a gente pode falar isso um pouco mais em outro podcast, porque Ideia é pro bastante próximo complexo. vídeo. Exatamente, é bastante complexo esse processo, mas bem interessante. Bom, perfeito. Você comentando dos encaixes e tudo mais, na Tailândia, eles também utilizam, né, nas estruturas deles, muita das estruturas deles são apenas encaixe, madeira com madeira, não utilizam prego, não utilizam nada. E essa técnica ficou famosa na Tailândia e ela é conhecida lá como Mai Pen. É muito interessante porque essa técnica, ela, quando dá certo essa conexão, ela cria uma estrutura muito resistente e durável. Ou seja, é excelente, Legal. é excelente para as construções. Ô, Thiago, só tirando uma dúvida aqui. No Japão tinha muitas casas que são construídas acima da superfície, Perfeito. com umas estacas, não sei direito. Sim. Na Tailândia também tem isso? Também tem isso. Então, essa técnica que eu comentei com vocês agora, a Mai Pen, ela é muito utilizada na construção de casas tradicionais tailandesas, que são o quê? Bom, posso dizer assim, casas elevadas. O que é isso? São casas sobre palafitas, que essa é uma técnica conhecida como Huen Tai. O que funciona? Huen Tai basicamente é uma estrutura elevada, como você comentou, e o que ela garante? O que ela visa? Ela garante uma proteção contra inundações, e não só isso, ela garante também uma melhoria para a ventilação. Certo? Ela legal, melhora muito a interessante. ventilação. Sentido, é. Por ser vazada, ventilação cruzada. É muito legal isso que você está falando, realmente deve ser muito melhor do que outras técnicas, mas que obras usam isso? Eu fiquei Então, curiosa para saber. Perfeito, Eu também. perfeito. Produção, Eu pode também. passar pra gente, por favor? Então, esse aqui, como vemos, é o Nossa. Santuário da Verdade. Nossa! Que lindo, né? gente. É, a Meu construção Deus. dele começou em 1981. Ele é inteiramente de encaixes de madeira. Não se utiliza pregos nem nada, na maioria dele. E, bom, é muito interessante, né? Fala por si só, né? Tipo, pô, olhando assim, quem vai acreditar que é apenas com encaixes de madeira isso? Eu não acreditaria se Eu você não também tivesse não. falado. Onde você olha tem sinceramente. detalhe nisso. Nossa. Eu que é. fiz isso. É muito detalhado, né? Muito bonito. Muito interessante. Pode passar, por favor. Agora a gente vai conseguir ver. Aí, ó. Como é feito, cada detalhe, cada coisa é pensado. Ó, ali a escultura, as outras esculturas ali. O detalhe é feito à mão. É muito impressionante. É muito Nossa, legal, muito muito. interessante. Fantástica Deve dar Fábrica de trabalho, né? Parece Parece chocolate. É, exato. Fica tão bem feito, né? Tão bem feito que nem parece Mas esse madeira. não derrete, né? Não. Melhor ainda. Mas Só depois de muito uma hora, legal. só depois de É uma muito legal E não é que de a comer. madeira, as construções parece que vira escultura, né? Sim. Vira uma obra de arte. Você consegue fazer qualquer coisa. Além de ser estruturalmente possível. Sim. Sim, É, realmente. não cai. Sim, é muito interessante, muito bonito. E bom, outra obra, pode passar, por favor, produção. Então, aqui conseguimos ver, é a Kopanji, certo? Caramba. O que é? Bom, como vemos aqui, né, nessa foto aqui, nessa perspectiva, conseguimos ver, é o quê? É uma cidade que está aninhada a uma baia. E bom, hoje em dia ela comporta cerca de 1.680 pessoas, em torno de umas 360 famílias. Uau. E sim, e bom, ela está mais ou menos a 200 metros de altura. Sim, está a 200 metros de altura. Bom, a sua base estrutural, como funciona? Ela é por meio de palafitas. E bom, essas palafitas em cima recebem casas que são feitas de materiais como a madeira e o bambu. Né? Muito interessante pensar que são dois materiais muito baratos. Madeira e bambu são
relativamente baratos E comparado ao funcionam, resto. né? Realmente. Perfeito. Dá pra E ver. acessível. Sim, E é perfeito. super acessível. Bom, falando mais um pouco sobre as palafitas, as palafitas elas funcionam como fundações, que no caso da Copangi, elas estão cravadas lá em rochas, né, a 200 metros de altura para baixo, estão cravadas nas rochas, e em cima é construído uma estrutura de vigas, e essa estrutura ela serve para a base dos pisos das casas. Ah, entendi. Sim, como conseguimos ver nessa imagem superior à direita ali. Interessante. Aí, tipo, o que eu acho legal também dessa construção, dessa obra que você comentou, é que ela tá em contato com a água, né? Sim. E, tipo, a gente sempre tem aquela imagem na cabeça da questão da umidade. Que, bom, umidade e madeira não andam juntos. Apodrece, né? E a Sim. Tailândia é bem úmido, né? Como é na Noruega também, né? Exato. Eu dei uma olhada no clima da Noruega e, assim, ele é úmido como o da Tailândia, só que, obviamente, a gente tá falando de um cenário mais extremo puxado pro frio. Perfeito. Correto? Mas a gente ainda consegue ter, por exemplo, a questão de encaixes que são feitos, tipo, madeira com madeira. Eu consigo citar, por exemplo, essa obra aqui, ó. A produção pode colocar a imagem, por favor. Isso. Esse prédio, eu anotei o nome dele aqui, é Hasley Tree. Acho que é assim que se pronuncia, eu não sei pronunciar o nome do Perfeito. prédio. Hoje a gente tá bilíngue. Como é que é? É Hasley? Eu acho que é Haslow Tree. Slow Tree. Isso. Isso aí, gente. Essa é uma obra que, como vocês podem ver, toda a parte estrutural dela, ela é feita de madeira. E todos os encaixes é madeira com madeira, não tem prego, né? É igual no parafuso, Japão. esse Incrível. tipo de coisa. Sim. E falando dessa obra específica, o que é legal nela é que ela é completamente desmontável. Você consegue literalmente desmontar a casa e levar para outro Gente, lugar. isso é um Lego, gente. Vou tirar uma parede. É um Lego, só que Cansei dessa gigante. parede, vou tirar ela. Pintei errado, né? Muito legal. Mas esses encaixes, eles funcionam para qualquer tipo de construção? Pode ser um prédio grande? Mais não, alto, né? não necessariamente, porque, assim, pode até ser flexível dependendo do tipo de solução que tenha. Só que quando você se trata de por exemplo, um prédio muito alto, ele está sujeito a diferentes tipos de tensões, certo? Sim. Então, ó, pode passar aqui na produção, pode passar a foto. Eu trouxe como exemplo esse prédio aqui, que se chama Mjørstanet. Ele era o edifício de madeira mais alto do mundo até pouco tempo atrás. O edifício, se eu não me engano, em Milwaukee superou ele. E como vocês podem ver, tanto a estrutura dele quanto a fachada são feitas de madeira. Tem todas aquelas estratégias que eles usam Sim. para evitar a umidade. Só que pode passar para a próxima foto. O que é legal é a questão, por exemplo, que esse prédio ele está numa parte que é perto da água. E ele está ali tipo, meio que sozinho. Ele recebe muito vento. Aqui dá para ver que ele usou vários tipos de contraventamento, que realmente ajuda o prédio a não ter aqueles movimentos de tração e evitar ele de ficar balançando, que eu acho que seria algo um tanto quanto desesperador. Porque quanto mais alto, mais vento, Mais tudo vento, intensifica, mais balanço. né? Mais vento ele Esse ar está muito sujeito alto, a né? receber. E pode passar para a próxima foto. Aqui, a foto está um pouco ampliada, mas acho que dá para ter uma boa noção. Os encaixes não são madeira com madeira, são encaixes metálicos, que eu suponho que seja o aço. Por que isso? Porque o aço, não é como o ferro, você consegue articular ele, sem que ele rompa. Ai, que interessante. Então, com esses encaixes, você consegue garantir que mesmo com a ação do vento, o prédio ele tem uma certa malemolência, porém é feito para isso. Se fosse o ferro estático, provavelmente iria rachar tudo e ia cair. Sim. E o encaixe em aço, ele consegue assegurar isso melhor na madeira. Como se fosse um esqueleto. Isso. Muito interessante. Isso é legal. Legal. E você falando sobre isso, sobre os prédios mais altos, eu lembrei, eu dei uma pesquisada, eu tava dando umas olhadinhas e tal, e eu achei muito interessante os prédios dos Estados Unidos, principalmente os arranha-céus e tudo mais. E aí isso ele está virando uma tendência global, né? Como a Nina tinha falado no começo, então, sobre sustentabilidade, inovação, estética. Nos Estados Unidos, eles usam a madeira, que é a CLT, a que trabalha. Que nada mais é do que uma madeira laminada cruzada. Para contextualizar para vocês, os Estados Unidos eles estão em constante mudança, né? Das legislações, diretrizes e tudo mais. Em 2021, até anotei aqui, que é a International Building Code, o IBC, que só depois vocês dão uma pesquisada, se vocês tiverem interesse,
mas é legal ficar de olho nessas diretrizes, que daí eles colocam direitinho as normas de como funciona a madeira e tudo mais, que não é várzea. Mas super legal falar sobre isso. O argumento que eles usam nada mais é do que a gente está falando para vocês até agora, é a sustentabilidade. Perfeito. Então, eu separei aqui um edifício super legal, que o nome é Ascent, que fica em Milwaukee também, que você tinha comentado, né? E ele é um prédio de 25 andares, 86 metros. Nossa. E ele é todo de madeira. Todo? Todo, totalmente. Tanto que no interior ele é todo de madeira. Acho que eu separei uma imagem pra gente, ó. Ele sendo construído, ele não é todo de madeira como no Japão, que a gente viu e tal. Ele da Noruega, é a parte... que eu mostrei. Exato, é a parte estrutural dele, que é de madeira. Mas é super legal. Aí pode passar mais um. Tá vendo, ó, dentro, que a parte de dentro também é toda de madeira? Muito interessante. Assim, eu sou suspeita pra falar, mas eu adoro tudo de madeira. Assim, até a parte de design de interiores, tudo, eu adoro madeira. Então, quando eu vi, eu achei muito legal isso, muito legal. Lindíssimo. Sim. Nossa, mas fazer uma edificação tão alta em madeira não demora muito? Pelo contrário. Primeiro que os Estados Unidos, eles já são famosos por fazer aquelas edificações rápidas. Sim. Você tinha comentado comigo uma vez, né, que tem as casas já prontas à venda, Compra né? no Walmart uma casa. Quase isso. Gente, acho que se isso acontecesse no Brasil, não ia funcionar. Você vê puxando na caminhonete a casa. Tem uma foto. Tem várias fotos tem na uma foto internet, nos Estados assim. Unidos, que é uma casa assim. É uma casa num caminhãozinho Sim, levando um ela. caminhãozinho. Caramba, eu Chega falei pronta. na brincadeira. E Não, chega chega pronta, pronta mesmo, real. Mas daí por quê, né, que é tão rápido? Eles já usam esses componentes pré-fabricados, essa CLT, né? E o que acontece? Elas são muito mais versáteis, elas são muito modulares, digamos assim. É o Lego que a gente comentou, é Sim. literalmente isso. Você monta a casa praticamente, né? No caso, esse edifício, né? Mas, assim, é igualzinho do mesmo jeito que eles fazem as casas, eles fazem os edifícios mais altos. Então, por exemplo, como só usa madeira, é mais leve, como a gente citou e tudo mais, não demora tanto para fazer o canteiro de obras, não precisa daqueles guindastes, de várias estruturas para aguentar os O materiais. transporte, né, É no o que a gente geral. estava falando no começo, né? De ser um material que facilita muito a obra. Não, facilita material muito. leve, né, gente? Super leve, Perfeito, super... Bonito, usem madeira. Então, ele também... Isso mesmo, usem madeira, gente. E ele reduz também a necessidade de fundações pesadas. Então, o material em si facilita a obra ser muito mais rápida. Assim. Todos os benefícios da madeira é que fazem é justamente o que faz ser tudo mais rápido, sabe? Perfeito. Isso é muito legal. E uma coisa que eu achei muito legal, que eu olhei, que o concreto, por exemplo, ele não pode ser... não dá para ser montado em qualquer temperatura, qualquer ambiente. E a Sim. madeira pode. E é engraçado a gente pensar, tipo, Estados Unidos, Noruega, Tailândia, Japão. São todos os climas, assim, totalmente diferentes. Exatamente. Então, fica mais nítido, né? Pra gente entender que, de fato, é muito mais interessante usar madeira, né? Sim, Então... e também vale ressaltar que para esses diversos tipos de clima, existem vários tipos de madeira, certo? Então, tipo, você nunca vai ficar... E adaptações. Você nunca vai ficar, tipo, sem ter o que usar. E eu acho isso curioso, porque eu sempre tive dúvida para saber, por exemplo, como é que funciona num clima mais extremo. O Thiago deu o exemplo da Tailândia ou da Noruega, mas eu queria saber, por exemplo, da Austrália. Que, Então. tipo, geralmente o pessoal fala que a Austrália é o Brasil que deu certo. Só um eles têm detalhe, de a exemplo? produção pode ligar o ar pra gente, que vocês não estão com galera. calor. Diminuir a temperatura. Tá ficando que nem E a aí? Austrália aqui. Falar em Austrália, então, né? falando na Austrália. Bom, Então, lá realmente tem um clima mais intenso, mas também tem adaptações, porque, como a gente está falando aqui, madeira absurdamente versátil, então tem sim soluções e, enfim. Lá eles costumam usar um tipo de madeira específica que tem lá, que é o eucalipto e essa outra aqui, tá complicada a pronúncia, né? Como Jarrah. Jarrah. No final. É que tem um H no final. Enfim, essas madeiras, elas resistem bem à umidade. E também ao clima seco, porque lá é tempo muito louco, né? Então, precisa dessas madeiras mais Parece resistentes. aqui, né? Exatamente. sim. E, enfim, isso é uma parte da solução. E também, como já foi, né, já falou várias vezes aqui, mas não deixa de ser o caso lá, as técnicas de encaixe. Que, assim, madeira
depende completamente do tipo do encaixe que você tá usando e não tem jeito em qualquer lugar do mundo. E às vezes isso é até mais legal, né? Às vezes facilita. Exatamente. Tipo, saber que não, é pra parte usar... do porquê é legal. É. E, enfim, da ventilação, que até você falou na Tailândia, que Sim. também a gente estava falando da questão do clima. Na Austrália também, eles fazem para proteger contra o calor. Porque a gente já falou também, mas lá na Austrália, de novo, vale ressaltar, clima muito intenso. E a madeira, ela, até por conforto de quem está dentro da construção, Sim. é um material que, quando tá frio, ajuda a dentro do ambiente ficar uma temperatura mais agradável e com Sim. calor também. Ela tem essa característica de deixar a temperatura mais agradável, independente se for frio ou calor. Então, tem essa característica. E também tem os tratamentos de madeira, que acho que era você que falou do óleo. Sim, que dos óleos, queima, que exatamente. queima É, foi isso óleos. mesmo. Técnicas muito antigas. E lá, todo mundo sabe que a Austrália é muito louco, tem um monte de bicho, né? Precisa ter ali uma coisa extra para segurar o negócio. Então, tem técnicas principais que eles usam lá para manter essas construções em pé e bonitas. Perfeito. Que, assim, primeiro é a preservação química, que eles usam... Tem vários tipos, assim, eu não vou conseguir falar exatamente, mas Sim. basicamente é usando produtos químicos, fazendo um tratamento ali na madeira, para que ela fique menos... para proteger contra, principalmente, pragas e fungos, que lá tem bastante. Sim. Então, é bastante usado. Também tem a técnica da secagem em estufa, que eles secam para tirar a umidade da madeira, ela ficar, acho que é menos porosa, assim. Tô falando talvez Meio o por termo cima. errado, mas Não, a gente é tática. arquiteto. Exato, eu não sei química direito. Mas A gente ainda tá no processo. Perfeito. mas essa técnica serve para evitar a rachadura quando o clima tá muito seco, né? Então eles já secam a madeira antes. Sim. Aí a dos olhos, que você também comentou, mas é mais, obviamente, um pouco mais tecnológica, né? Não é que Sim. nem era antigamente. Exatamente. Muito provavelmente é diferente, mas não deixa de ser a mesma ideia ali que impermeabiliza contra a umidade, né? Então, Sim, com certeza. tem esse. Tratamento térmico, que aumenta a resistência e a estabilidade. E o verniz, que eles usam com UV, como se fosse um protetor Sim. solar para madeira. Perfeito. Eles legal. revertem. Uma tinta Até a UV, madeira né? tá passando protetor solar. Vocês E- passaram pois é. hoje? Eu passei. Hoje tá nublado. Se... Eu não, mas e daí? Mas todo Você viu o dia- UV? Todo dia eu Todo passei dia. hoje. Vai ficar com ruga. Vai. Não, Bom, quando tá Vai sol, envelhecer passa. mais rápido que a Ô, gente. Nina, uma curiosidade. Quero ver se você sabe. Esse protetor solar da madeira, você sabe se mantém a cor natural dela por mais tempo? Ajuda a manter, evita o desbotamento. Ai, que Evita o Ah, desbotamento. isso é Tem a legal. ver com isso, Nath. que bom, então eu tava certa. Entendeu. É porque o sol batendo na madeira tende a É, desbotar, É né? o ponto Tende. principal, na verdade, de fazer essa Ah, técnica, para evitar o E desbotamento. deixar ela brilhante também, né? Sim. Dependendo do Acho que verniz. não sei. Depende Essa aí do eu já não verniz. sei. Depende, Mas depende o do ponto verniz. principal... Acredito mas que sim, sim, não acredito deixa que de sim. ser um verniz, né? Sim. Mas o ponto principal, sim, é para evitar o desbotamento. E Perfeito. eu separei algumas obras também para falar lá na Austrália do uso de madeira, produção. Obrigada. Nossa, é muito legal, Não, né? gente, É muito olha- legal. Vê se não dá vontade de passar a tarde ali. Pegar Dá um livrinho. muita. Isso daqui, ó, Muita. não dá pra ver, mas aqui, isso daqui é como se fosse um pier, tá? Então tá de Sim. frente. Dá pra ver ali bem no Então, cantinho ali, dá pra ver que tá chama apoiado ali. Library at the Dock. Fica em legal. Melbourne. E dock é pier, né? Então, Sim, sim. Autoexplicativo, né? Exatamente. Autoexplicativo. Lembra E- até aquelas casinhas que o Thiago falou, que elas eram Sim, levadas? é né? verdade. E a questão Era que o Era Lucas levadas, né? falou- Tá vendo como tudo se conecta? Tudo se conecta. Conecta. E a questão que o Lucas falou também, da gente ter esse conceito de madeira não combina com água e tal. Né? Ó, tão Tudo mostrando é que- adaptável, provando madeira super versátil. contrário. E ela é uma das 6 livrarias que tem lá em Melbourne. Tô meio... Perfeito. Melbourne. É isso. E ela já foi premiada como estrutura arquitetônica. E ela também é principalmente premiada por causa dessa questão da sustentabilidade que a gente também vem falando. É que eu tô falando por último, então tá acabando ficando algumas coisas repetidas. Não, mas é bom pra eles porque entenderem é porque que... é realmente É incrível, gente, é o incrível. ponto de usar a madeira. Então, vale reforçar.
E ela foi inaugurada em maio de 2014, então tem aí uns 10 anos já. Sim. Perfeito, E sim. tá em pé, tá bonita. Sim. E tem a questão da acessibilidade, tudo certinho, tudo em ordem. E a madeira que foi usada para construir é certificada. Tem lá um negócio que eles certificaram a madeira que é de reflorestamento. Então, é garantido que é sustentável. Entendi. Por isso Isso que é ela legal. foi Isso é premiada. legal. Exato. É um baita projeto. É realmente Pois é. um baita projeto. E- Os encaixes, ela foi pensada para tentar reduzir ali o uso de parafusos, mas para ser mais o encaixe da madeira com a madeira, né? Mas ainda tem, claro, não é 100%, uso, mas a não maioria- é 100%, mas foi pensado tentando... Até esses pórticos, né? Lindíssimos. Exatamente. Sim. Toda a extensão Dá pra dos ver ali um corredor. pouquinho como que é o encaixe ali dos pórticos e tudo sim. mais. E esses É verdade. encaixes também, eles foram pensados para... Porque a madeira, como ela tá, do jeito que ela tá aí, ela e por causa, enfim, das mudanças térmicas, dilatação do material e tudo, ela tende a se movimentar um pouquinho. E esses encaixes são pensados nisso. Então, Perfeito. já é previsto que ela vai mexer um pouquinho ali, mas fica mais segura, normal. Foi escolhida uma madeira de alta resistência, que é do eucalipto, e que foi reflorestado, enfim. Pode. Tá. E também tem mais uma na Austrália que usa a madeira, que é a International House Sydney, que fica em... Exatamente, Sydney. Sydney. Sidney. E ela também tem um foco em sustentabilidade. Também tem a questão da madeira ser certificada. É o mesmo processo do certificado que eu falei da biblioteca. É o mesmo certificado. Essa obra é muito interessante, né? Olhando assim, como a madeira, né? Quando feita os encaixes perfeitos, é uma estrutura muito... que aguenta muito peso, né? Porque olhando aqui, né? Essa perspectiva dá pra ver que em Parece volta... pesado. Exato, em volta da construção inteira é vidro. E vidro é um material pesado, como nós Exatamente. sabemos. É muito E só a madeira comporta todo esse peso, entendeu? Exato. É muito interessante isso, Então, muito essa, bonito. na verdade, eu admito, eu escolhi porque eu achei ela muito bonita. Não, mas ela é muito bonita E mesmo. assim, Faz chama, sentido. chama muita atenção. E eu acho que vale até... É um ponto muito importante da madeira que a gente falou pouco. É muito bonito. Fica Sim. muito bonito construção em madeira. Madeira e vidro. Madeira e praticamente vidro. só madeira. Não precisa de revestimento, não precisa Não de Quem nada. passa nessa rua é uma obra que chama muita atenção. Não tem como E sabe o passar que é de muito Ainda mais se legal? passar à noite. Exato, de Exatamente, noite eu fica fiz muito questão mais bonito. que a porque- foto fosse à noite, porque você consegue ver, por conta do vidro, né? Que é grande parte dessa construção, toda a iluminação dentro. E isso chama mais atenção Sim. ainda para madeira. Então, assim... Perfeito. E essa construção, ela usa aquela técnica de... aquele tipo de madeira que você falou também, que é a CLT. Ah, sim. A trabalhadora. Exatamente. A trabalhadora. Que é a madeira cruzada, né? Laminada. Então, Sim. essa construção é feita com essa técnica. E ela também tem partes da madeira colada, que também é conhecida como glulam. A gente só escolheu um nome difícil pra trazer aqui É, também, pois né? é. Meu Não, Deus. eu que eles não que escolheram o tenho nome nada. difícil pra Eles, nós. Eles não tem nada a inventam. ver com isso. Mas na É, verdade eu são sei. só tipinhos diferentes de fazer a madeira, gente. A madeira tá aí. E Perfeito. é uma e também a questão dela ser uma construção maior. Porque, assim, a gente falou de construções grandes, pequenas e tal, e dá pra ver que é, de fato, muito versátil e dá pra fazer qualquer coisa. A estrutura tá aí, é de madeira, tá em pé, super bonito, e dá pra fazer desde uma coisa nessa escala e uma coisa, uma casa menor. E sabe o que é Ou legal? seja- Que quando a pessoa vê, tipo, quem passa ali vê... Eu, por exemplo, se eu não soubesse, enfim, não estudasse arquitetura e tal, muita gente nem deve achar que isso é estrutural. Com certeza. Tipo, ninguém olha a madeira e E fala se assim, não, é acha- isso que segura esse isso que prédio. E se Concordo, acha que vai né? cair daqui a pouco. E não, e se descobre e fala, ferrou. Exato. Muita gente falaria, tipo, ó, isso aí não vai cair, não? Exato. Sim, muito bonito. Mas, né? gente, a gente não pode esquecer que também tem várias hastes, assim, de ferro, né? Devem também Tem, ajudar, tem né? contraventamento. Contraventamento, perfeito. exato. Então é muito interessante também não só utilizar só a madeira, mas também utilizar essa brincadeira da madeira com outros materiais. Ainda mais se você quer aguentar, quer gerar maior resistência. Então, bem interessante mesmo essa mescla, né, de dois Fica produtos super diferentes. bonito.
Chama Super muita linda. atenção. Se você vai colocar em comparação com os prédios que estão aí do lado, Sim. chama muito mais atenção do que Exatamente. o... Não é bonito nem só de quem olha de fora pra dentro, como quem tá de dentro pra fora também deve ser uma Exatamente. vista muito bonita, A né? próxima- Porque... Foto. É, parece Gabriel. Dubai. Perfeito. É. Aí, ó, que interessante. Gente, olha Ver- as sombras. Que Ver Sydney interessante. inteiro daí, muito É, interessante. Maravilhoso. verdade. Imagina trabalhar aí. Sim. Pois Essa- é, muito legal. Totalmente. Isso é uma questão boa também pra falar, né? A madeira, ela, além de ser bonita por fora, você tá num espaço que é de madeira, é muito agradável, é muito aconchegante. Muito Sim. aconchegante. Porque A quando a gente madeira é fala um que ela é material muito leve, né? aconchegante. Quando ela fala que ela é leve, que ela... Não é só ela em si, né? Tipo, visualmente falando. É. Que A a gente que é sensação, arquiteto, né? a gente tem que Exatamente. pensar nisso, né? Madeira, A na sensação minha que opinião, traz. é assim, o material mais aconchegante que tem. Qualquer coisa de madeira. É verdade, eu um me chalezinho sinto de madeira. um negocinho Acolhida. Acolhida. Sim. Bom, gente, então, depois de termos falado tudo isso, fazendo um pequeno fechamento aqui, uma reflexão, acho muito interessante ver também, acho até engraçado a gente ver, e acho engraçado vocês comentando aqui hoje como a madeira é bom, como a madeira é isso, como a madeira é aquilo, e pensando no outro vídeo que a gente gravou, né, acho que a gente mudou um pouco. Muito imaturos, Deu né? pra Muito aprender um imaturo. pouco Muito ao longo imaturos, desse- a gente cresceu uns anos aí. desse deu pra caminho, né? estudar. E, bom, vimos como a madeira é um material versátil, ao mesmo tempo muito sustentável. E, bom, como comentaram aqui, muitas obras, a madeira serve como estrutura principal. Ela pode ser uma estrutura principal, como a Maria Clara comentou, como todo mundo aqui comentou. Também podemos utilizar elas como revestimento de fachada, também pode ser utilizada. Para fazer piso, tem muitos pisos de madeira que ficam lindos. É muito Mesas e interessante. móveis. Fica aqui como essa mesa também. É a mesa perfeito. aqui, ó. Decks, varandas, pergolados, tudo fica muito interessante. E assim, tem uma outra questão que a madeira tem vários jeitos e custos e adaptações, né? Uma coisa muito trabalhada. Então, assim, se você vai, por exemplo, pegar um material de madeira bruta para fazer um móvel, para fazer alguma coisa, é uma coisa que fica extremamente cara. Fica maravilhoso, mas fica extremamente caro. Exatamente. Mas assim, também tem o MDF, por exemplo, que imita a madeira e você consegue revestir e fica super legal para fazer interiores. Mas assim, estruturalmente num prédio, a Perfeito, gente tem sim. essas soluções que a gente Sim. falou do CLT, também tem uma outra técnica que é o LVL, que é um outro jeito de você colocar Sim, a madeira. Todo o tratamento, né? Muito interessante, porque a gente consegue fazer coisas gigantes, enormes, como esse prédio que vocês mostraram, acho que foi a Nathalie que mostrou, como também mobiliários. Não foi ela? Não, eu Fui não eu mostrei que prédio. Foi eu e a Clara. Entendi, perfeito. Bom, o prédio continua sendo alto e bonito do mesmo jeito, e a gente consegue continuar fazendo esses prédios gigantescos, como a gente pode fazer, não sei, uma cadeira, um móvel. É Sim. algo bizarro, dá pra brincar muito E com a sabe o que é madeira. muito legal? Que, tipo, tem esse preconceito da madeira. E nessa conversa de hoje, a gente percebeu que dá pra fazer em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Então, Exatamente. todos os lugares que a gente trouxe aqui, o clima é diferente, tudo é diferente. E a madeira se encaixou em todos, com as técnicas e tudo mais, mas se encaixou. Então, muito legal. E aí Se fica o encaixa questionamento, né, estrutural- gente? Exato. E se encaixa estruturalmente e esteticamente. Então, assim, né? Então, e aí fica o Que coisa questionamento melhor. do porquê que a gente não pode fazer isso no Brasil. Por que a gente não pode trazer isso pra cá? Perfeito. Exatamente. Condições nós temos, né? Todas. A gente tem diversos tipos de madeira aqui no Brasil, todas que dá para replantar. E o nosso clima ele é parecido com, por exemplo, o da Austrália. O da Austrália, que Quase ela igual, citou várias dava pra técnicas. colocar. Sim. Falta um Não só da planejamento, Austrália, talvez. do Japão também, em algumas regiões, de vários Sim, países que a depende da gente citou região. hoje. Acho que o que falta mesmo é a organização e a falta de... Investimentos, Querer, né? Dá pra falta querer um de- pouco. A organização e educação do Japão, né? É questão de conscientização, porque, Isso aí. porque a gente Exatamente. sempre é educado de que a madeira, tipo... A gente não sabe que a madeira tem essa resistência. né? Perfeito. Sim. Exatamente. Os 3 porquinhos, a casa de tijolo é sempre a mais resistente, né? Sim. Oh, de madeira. pensamento. Sim, Tá realmente. enraizado Diz esse muito. pensamento. Mas É o diz muito. preconceito, né? Da Exato. madeira. Mas isso, é algo que pega, desde pequenas coisas como você citou a casa dos 3 porquinhos, como algo É verdade. gigantesco também. É verdade. Enfim, gente, pra galera que tá assistindo a gente, quem for arquiteto ou gostar desse meio, vamos começar a investir nisso. Ainda mais nós jovens, a gente tem que pensar no futuro, Geração pensar do em formas... futuro, né? Exatamente, em formas mais sustentáveis, e a madeira tá aí, gente. Não precisa ficar indo até o fim do mundo para achar outro material, porque a gente tem ele aqui hoje e é incrível. A gente viu um monte de técnicas, um monte de edifícios maravilhosos, casas lindas. E é assim, gente, material que tem muito estudo. Então, é isso, galera. Muito obrigada por
assistirem a gente hoje mais uma vez. E até o próximo programa. Tchau, até mais. Até mais.